Boa tarde. Retomando os nossos estudos científicos da hipnose, vamos ter que voltar um pouquinho lá para trás. Em 2014, nós fizemos, porque nós estamos falando eu e vocês, porque eu quero que vocês participem também a partir de hoje. Então, em 2014, eu coloquei dois vídeos no YouTube, sobre, foi 1 hora e 22 minutos, sobre a hipnose instrumental. Tem outro nome também, que é sonoterapia não medicamentosa, mas na realidade é a hipnose instrumental. O outro foi um vídeo feito pela Unicamp, sobre o poder da felicidade, mas esse vídeo foi feito em 2005. Lógico que os dois foram postados em 2014. O que eu quero, verificando também o que aconteceu, porque 1 hora e 22 minutos, nós temos que entender o seguinte: é muito tempo, uma parte muito técnica, que exige muito da parte até de profissionais e mais leigos ainda, né? Porque eu tiro por mim, porque eu fui ver um vídeo de 2 horas de projeção e até hoje eu não cheguei ao final, porque a gente tem que estudar, ver dados importantes, né, do conteúdo que se coloca. Então, eu estou pretendendo, a partir de hoje, a minha ideia é essa: retomar os estudos que ficaram lá atrás, os estudos científicos mais avançados, né, em termos da hipnose. Então, eu vou fazer o possível e o impossível para que eu diminua o tempo, tipo de 20 a 30 minutos, que a gente possa ficar um tempo o mais curto possível, para que vocês possam estudar, ver rápido, porque dispende 1 hora e 22 minutos, cá entre nós, é dispendioso demais em termos de tempo. Porém, foi visto por quase 700 pessoas. Eu acho que é um número até considerado, né? Embora seja uma colocação de 1 hora e 22 minutos. Eu acho muito comprido demais. Então, a partir de hoje, eu vou tentar. Hoje seria uma introdução dos outros vídeos que poderão, que virão, lógico, né, a ser a partir desse daqui. Mas esse vai ser só uma introdução de como que vai se proceder os próximos vídeos. Antes de mais nada, deixa eu me colocar, né, fazer minha apresentação, porque 2014 já faz muito tempo. Então, meu nome é Mário Celestino de Oliveira, eu sou psicólogo clínico, fui assistente de 2 cadeiras de neuroanatomia e psicopatologia, sou membro da Sociedade de Hipnose do Estado de São Paulo e estudioso em física tradicional, mecânica quântica e a cosmologia. Para que a gente comece, só para dar uma colocação de como vai ser, então eu pretendo fazer assim: esse vídeo, como é a primeira de 2014, eu quero fazer com uma coisa diferente. O vídeo será de respostas e perguntas e respostas. Quer dizer, eu quero que a partir de hoje, seja uma colocação minha, mas em função de perguntas que foram colocadas, para a gente poder ter uma colocação, uma visão mais técnica, né? Porque a gente fica falando sozinho e a gente se perde em muitos dos detalhes. Então eu quero a participação de vocês. A partir de hoje,
todos os vídeos que virão vão ser em função também das dúvidas que vocês vão ter, das perguntas e das opiniões, né? E sugestões, importante, muito importante as sugestões, né? E eu vou pegar essas perguntas, essas colocações, e vou desenvolver os próximos vídeos em função das perguntas, tá? Deixa eu começar já de antemão, que eu mandei fazer, eu fiz algumas colocações com alguns profissionais e alguns leigos que me levantaram algumas perguntas. Em função dessas perguntas, eu fiz, até aqui, eu peguei quatro perguntas para a gente poder desenvolver este vídeo, que é apenas uma introdução do que vai ser as próximas, né, os próximos vídeos. Então, a gente pode até começar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu cronometrar aqui, porque senão eu vou me perder nisso daqui. Então, são 4 perguntas que eu falei para vocês e eu vou começar a responder para que a gente possa ter uma evolução no assunto. Primeira pergunta que fizeram para mim, que eu achei interessante, né? Mário, qual será o assunto de seus vídeos a partir de agora? Bom, o assunto, lógico, continua sendo a hipnose. Só que, a partir de hoje para frente, tudo vai ter que ser a hipnose explicado pela física. As coisas que ficaram lá para trás, né, são relevantes, porém as coisas evoluem. Então nós temos que entender que a ciência caminha em passos largos. Se a gente não tiver uma explicação diária, né, não digo nem diária, mas uma explicação que a gente possa falar, olha, tudo que falou ontem, hoje já não é mais a mesma coisa, tá? Então, tem muita coisa dentro da hipnose que muitos tentam explicar, mas não conseguem, né? Então eu vou tentar colocar todo esse meu conhecimento para que a gente possa dar um subsídio mais importante à hipnose, né? Então, na realidade, o assunto vai ser hipnose, mas especificamente eu coloquei como o lado oculto da hipnose. Então, a partir desse tema que nós vamos desenvolver os próximos vídeos, tá? Mário, a segunda pergunta. Mário, qual seria o motivo de se desenvolver esse assunto, ou seja, a hipnose? Bom, são praticamente três colocações. Eu quero exaltar. Primeiro, porque eu tenho um dever de colocar as coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, né, os estudos mais avançados que existem nos Estados Unidos, trazer para o Brasil, né, porque infelizmente nós sabemos que o Brasil só contribui com a ciência apenas então somente 1%. Isso é muito pouco, é quase que nada. E fora as verbas que eram isso foi há muito tempo, hoje já não tem menos do que tinha antigamente. Mas vamos deixar de lado esse negócio que não faz bem a gente. Outra coisa que eu quero, quando eu entrei na Associação de Hipnose do Estado de São Paulo, eu fui indicado pelo Dr. Vladimir Bernick, uma pessoa que eu admiro muito, que eu respeito muito e que eu falei que eu ia começar a fazer alguns vídeos em função da evolução de que eu aprendi, que tem que ser falado, eu tenho que deixar um legado para a saúde.
principalmente para essa maravilha que é a hipnose. E o Dr. Vladimir Bernick me encaminhou, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, para a Associação de Hipnose do Estado de São Paulo. Quem falou comigo pelo telefone foi o falecido, infelizmente falecido, Dr. Joel Priori Maia, que super educado, super gente fina, uma educação fora do normal. Ele dava a impressão de que ele estava falando comigo como se tivesse me conhecido há muito tempo atrás. E em maio deste ano, nós tivemos um simpósio no Hospital São Cristóvão, e num desses coffee break eu estava passando no corredor e ele me chamou, ele estava sozinho, ele me chamou e ele falou bem sério: Mário, eu preciso que você vá nas reuniões da IESP e me explique como funciona a hipnose explicado pela mecânica quântica, né, pela física quântica. Eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum, vai ser um prazer enorme e uma satisfação enorme. Então, infelizmente, foi nessa vez que foi a única conversa que nós tivemos, foi a última conversa que nós tivemos. Foi um pedido que ele fez antes de falecer. Então, fico até emocionado, mas é uma coisa que eu me sinto na obrigação, porque, sabe, primeiro a obrigação de colocar todos essa situação de evolução científica dentro da hipnose, porque eu vejo que a hipnose está a passos de tartaruga, sabe? O freio de mão puxado, isso com certeza. Vocês vão ver daqui para frente como é que a evolução, vamos falar um exemplo, vamos deixar aqui um pouco de falar o que eu gosto de cérebro holográfico, viagem astral, regressão. Se você soubesse o que tem dentro da regressão, quais os fenômenos que envolvem a regressão, e ninguém sabe explicar exatamente como é que é, eu vou fazer essa parte, né? Aliás, eu não estou aqui mostrando que o Mário agora falou o que tem que falar, passa a régua, fecha a conta, e ele falou a verdade, e então não tem mais nada para discutir. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui, como eu sempre falei em todas as minhas palestras ou simpósios, quando eu sou convidado, que o conhecimento não é só meu, é nosso. Nós temos que agregar conhecimento, nós temos que transmitir conhecimento, nós temos que expandir a nossa consciência. Então, por isso que eu quero que vocês participem, mais uma vez colocado, eu quero a participação efetiva de vocês. Aquele que está me escutando, que está me vendo, eu quero que vocês mandem todas essas dúvidas para que a gente possa desenvolver um trabalho interessante. Bom, a terceira pergunta. Dentro desse assunto tão fascinante e misterioso, o que você tem para tratar de diferente do que nós já sabemos? É exatamente o que eu falei atrás. O assunto é sobre hipnose, mas eu vou falar especificamente sobre o lado oculto da hipnose, porque principalmente a regressão, nós vemos que existem N fenômenos, e uma delas, e um desses, dentro do livro do Moraes Passos, da Isabel Abate, o Dr. Joel colocou uma coisa importante, e foi ele que me deu esse clique, esse start, sobre a distorção e a dissociação do tempo frente à regressão. E isso é uma coisa importantíssima e pura física, né?
não tem como escapar. Então, nós vamos falar sobre muitos fenômenos, por que o que é consciência. Ninguém sabe explicar o que é consciência. Existe a explicação da consciência pela física, existe a consciência explicada pela psiquiatria. Então nós temos que ver todos esses detalhes, tá? Então vão pegando esses ganchos para que a gente possa desenvolver mais tarde, que eu vou em função das suas perguntas. E se não tiver também, eu vou ter que desenvolver as minhas, né? A última, como você já disse, você disse no vídeo que não vai falar especificamente da hipnose, é só uma introdução. Lógico, esse vídeo aqui é só para uma introdução, só vou colocar o que vai ser falado daqui para frente. O que você poderia falar da evolução científica até os dias de hoje? Então, eu fiz algum levantamento básico sobre a evolução da ciência, até pouco dos anos 20 para cá, né, para que também eu possa falar sobre a evolução da hipnose daqui para frente. Então, basicamente, nós tivemos, e antes de mais nada, tem uma frase na física que mostra muito isso. Embora tudo seja destrutivo e caótico, tudo é construtivo. Então, nós estamos vendo a partir de hoje uma evolução científica. Como nós vimos até em 1920, quando houve entre 20, segundo aproximadamente, porque se coloca que a convulsoterapia insulínica foi nos começos dos anos 20. Né? Depois foi a convulsoterapia cardiazólica, foi feita em 1935 a lobotomia, depois veio o ECT, depois veio o aparecimento da clorpromazina, que é um pliquitil, e por último, em 1958 aproximadamente, começou a aparecer os antidepressivos. Então, aí é que eu vou desenvolver, embora eu não queira fazer nenhum conteúdo negativo, nenhuma crítica destrutiva, porque a crítica sempre é construtiva, eu pelo menos vejo assim, tá? Então, a partir dessa revista, né, que vocês estão vendo aqui, que é uma revista super interessante, de 1998, que ele coloca que os antidepressivos que foram praticamente o que entraram para que substituição da eletroconvulsoterapia, devido aos efeitos colaterais, né? Então, vejam o que a ciência explica e queria, mas entre querer e estar acontecendo existe uma diferença enorme, né? Então, vamos desenvolver isso aqui. Na realidade, a ciência, os profissionais, os cientistas, os pesquisadores gostariam de ter assim, o antidepressivo, campo de ação, que atuasse em um número grande, ou seja, na totalidade dos sintomas depressivos. Então, uma medicação que pudesse atuar em todos os processos depressivos, né? Seja uma depressão propriamente dita, podemos falar sobre a depressão puerperal, a depressão pós-parto. Às vezes o puerpério, você sabe que é entre o processo desde a concepção até o nascimento, né? E outras mais. Então, uma medicação que englobasse todos os processos depressivos, seja quais forem, seja por qual etiologia seria. Outra coisa importante, intensidade da ação, ou seja, atuasse de uma maneira significativa com doses muito pequenas. Olha que importância, olha que interessante que eles queriam
fazer para que a medicação fosse bem colocada. Isso é um raciocínio muito bom. Então, a intensidade, então atuasse numa maneira significativa ou das pequenas. Ou seja, quanto menor é o psicotrópico, a dosagem do psicotrópico, seria interessante, porque você tem menos efeitos colaterais. Então, uma dosagem extremamente pequena para que atuasse, né, de uma maneira mais significativa, mas com dosagens pequenas. Rapidez de ação, que não apresentasse um período de latência para o início de ação, ou seja, todo mundo sabe, esse é público notório, que os antidepressivos têm em média 20 dias para fazer efeito. Nesses 20 dias, hoje, como não era pensado assim, porque não sabia-se qual seria os efeitos, né? Se tinha muitos efeitos colaterais, contraindicação, então eles não sabiam disso aí. Então, que não apresentasse um período de latência, que ao tomar a medicação é como se fosse um benzodiazepínico, ele faz um efeito extremamente rápido, né? Ele abaixa a atividade cerebral, ele dá uma sensação de bem-estar. Esses os benzodiazepínicos, tá? O tipo diazepam, clonazepam, flunitrazepam, que é um hipnótico. Então, que fosse igual a esse daí, só que ele não faz isso, né? E o tempo de ação, que tivesse um tempo prolongado, que permitisse a administração semanal ou até mesmo mensal. Olha só, já pensou? Um antidepressivo que você pudesse tomar uma vez por semana ou até uma vez por mês? Olha que interessante. E eu sou crítico, eu sou muito crítico contra isso, mas olha a evolução. Nossa, querendo ou não, existe evolução, gente. Se eu falar que não existiu, que o raciocínio dessas pessoas está sendo errado, eu estou sendo ignorante, né? Me desculpe. Mas esses sim são um raciocínio extremamente importante. Porém, tudo que se pensava aqui hoje já não se pensa mais. Hoje não é que não se pensa, se está vendo que as coisas que poderiam acontecer não tem nada a ver, não aconteceu. E os efeitos colaterais são tão grandes que hoje está tendo uma evolução para evitar o uso, maior uso, quanto menos uso de psicotrópico, melhor. O que aconteceu? Então nós estamos entrando, a ciência está evoluindo para as terapias não invasivas. A hipnose, a acupuntura já é milenar. Então, aqui no caso seria importante, porque eu penso também assim, é mais fácil, poxa, se eu puder trabalhar, se eu puder tratar do paciente em casa, e nesse raciocínio, não de agora. Então, seria mais fácil, porque a eletroconvulsoterapia você tem que levar para algum hospital que faça a eletroconvulsoterapia, né? E é extremamente invasivo. Hoje já não, hoje é um pouco menos invasivo, porque você faz com anestésico. E até hoje tem vários lugares que fazem o ECT sem problema nenhum. Quer dizer, eles viram que é melhor você fazer um ECT do que ter efeitos colaterais dos antidepressivos. Então, você vê como é que é, a ciência evolui, mas à medida que você vai entrando no tempo, você vai começar a ver os problemas que estão acarretando em tudo isso. Tá? E a hipnose é uma delas, quer dizer, a hipnose, a acupuntura, a eletroterapia transcerebral, os biofeedbacks, os neurofeedbacks, isso nós vamos falar depois, as chamadas terapias não invasivas. A eletroterapia, a estimulação magnética transcraniana
e a estimulação transcraniana por corrente contínua. Só que, infelizmente, essas terapias que têm um efeito extremamente bom, sem efeitos colaterais, não são vendidas em farmácias, não são vendidas em supermercados, não são vendidas em absolutamente nada. Isso é um preço extremamente alto. Então, infelizmente, nós estamos tendo uma transição científica. Essa transição vai ter que... não tem jeito. A ciência vai ter que esbarrar em termos de lobbies de grandes laboratórios. Né? Isso não é um problema meu, isso é um problema particular deles. Né? Mas, infelizmente, vai ter que acontecer isso. Para essa transformação, porque tudo é necessário, gente. Nós temos que ter essa transformação, essa evolução, para que as coisas aconteçam. Lógico, não é de hoje para amanhã, não. O que eu falar aqui é a mesma coisa que nada. Né? As coisas vão acontecendo até que um dia, seja lá o dia que for, as coisas vão mudar naturalmente. Tá bom, gente? Então, eu fiz um pequeno esboço. Já está até passando do tempo, que eu sou que nem o EDS Carneiro, muito metódico em termos de tempo. Por isso que eu quero estar aqui cronometrando, eu quero saber exatamente como é que está aqui, para a gente poder mais tarde fazer o que eu estou falando para vocês. Vocês viram as perguntas, eu preciso que vocês façam a parte de vocês. Mandem perguntas, dúvidas, situações que vocês acham interessantes, né? E criar algumas coisas que a gente possa também, em cima do que vocês querem, que vocês acham, a gente poder desenvolver. Tá bom, gente? Então, até a próxima vez. Uma boa tarde a todos.